Bom dia, tudo bem? Essa aula se destina aos alunos do 8º ano. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre mediana, mediatriz, bissetriz, tá? Altura. Então, esses são os pontos notáveis, tá? Os importantes no triângulo. Algumas definições servem não só para o triângulo, mas nosso objetivo é triângulo, ok? Não deixem de me mandar as dúvidas. Estou sentindo falta de vocês me mandarem as dúvidas, tá? Me mandem por e-mail, pelo WhatsApp. Eu quero que vocês me enviem as dúvidas para me ajudar vocês, tá ok? Dos exercícios. Está tendo um encontro só uma vez por semana. Então, vai ficar também no meu canal, tá? Vai ficar lá e vocês vão poder acompanhar as videoaulas que são feitas aqui e outras que já contém lá, tá bom? Vou virar a câmera aqui pra gente começar. Deixa eu só acender a luz aqui. Então vamos lá. Mediana, né? Qual que é a definição de mediana? A definição de mediana, ela é para triângulos, não tem outra opção, tá ok? Oiê, tudo bem? Vamos lá. Então, a definição de mediana é todo segmento, tá? É esse segmento aqui que liga o vértice até o ponto médio. O que é chamado de ponto médio? É quando você pega algo e divide ao meio, tá? Então, você vai pegar o vértice e vai ligar ao meio aqui, ok? Então, isso aqui é chamado de mediana, AM, tá? Vou até colorir aqui para vocês verem, ó. Isso aqui é a mediana, ó. Ela vem e continua aqui, ó. Isso é a mediana. Então, se eu fizer a mesma coisa, se eu pegar o lado B e dividir ele no meio e ligar do vértice até lá, eu tenho outra mediana. Então, observem que eu tenho mais uma mediana. Se eu pego o lado C e divido ele na metade, então eu vou ter esse pontinho aqui, ó, que é a metade, tá? Isso é bom fazer com régua. E você ligar aqui, você tem outra mediana. Então eu tenho uma mediana que eu chamei de AM, outra que eu chamei de BN e outra que eu chamei de, vou colocar uma letrinha aqui que eu não coloquei ainda, né? CO, é outra mediana. Então eu tenho três medianas: AM, BN, CO. Okay? Elas se encontram, tá vendo aqui, ó? Isso não é normal, né? Pode acontecer de duas encontrarem aqui e uma outra passar mais acima. Porém, elas se encontram num ponto. Esse ponto é o ponto que a gente chama de G, tá? Ó, ponto G. Esse ponto G que tá formando aqui, ó, bem nesse encontro dela, a gente dá um nome específico para ele. Olha o nome dele aqui, ó. Baricentro. Então, se algum dia alguém te perguntar o que é baricentro, você vai dizer que é o encontro das medianas, ok? Então lá, recapitulando. Baricentro, encontro das três medianas. O que é mediana? É o segmento aqui, ó, semi-retinho aqui, o segmento que liga do vértice A até o ponto médio, ou do vértice C até o ponto médio, ou do vértice B até o ponto médio. Então, liga um vértice até a metade do outro lado, até o ponto que divide o lado no meio, ok? Então, isso é mediana, tá? Vamos agora aqui, ó, mediatriz. A mediatriz, a definição, ela serve tanto para triângulo quanto para segmento. O que é uma mediatriz? Você vem aqui e faz um risco. Olha o risco que eu vou fazendo aqui, ó. Já está até pronto, né? Eu vou só continuar ele. Você vem aqui, faz um risco, pega uma régua e divide no meio e marca um ponto. Marquei o ponto. Aí eu venho aqui e faço um traço. É uma reta. A mediana não é um segmento, a mediana é uma reta que passa dividindo o lado ao meio, mas olha, ela tinha várias maneiras de passar. Ela podia passar como tá a minha caneta aqui, ó. Tá vendo? Meio inclinada, né? Meio oblíqua, ou desse jeito que ela passou,
Que jeito, professor? Passou formando um ângulo de 90 graus. Tá vendo aqui? Ela passou formando esse ângulo de 90 graus, tá? Então, esse ângulo de 90 graus aqui é que vai definir que isso aqui é uma mediatriz. Então, ela só precisa de um segmento formando 90 graus, dividindo ele ao meio. Então, vamos entender aqui, ó. Eu tenho um triângulo. Esse triângulozinho aqui, ok? Aí eu venho aqui, divido no meio, 5 centímetros para cada, por exemplo, e ligo passando no meio. Observa que não passou no vértice. Pode passar, tá? Pode passar no vértice ou não, como esse, ó. Então, esse outro que também não passou. E o que é legal é que se eu fizer isso aqui, ó, se eu vier aqui e dividir aqui no meio e ligar nesse vértice, perdoa aí que eu tô sem, não tem como eu usar a régua aqui por causa da outra mão. Tô usando a outra mão, né? Então, observe, ó. Na verdade, pode passar, tá vendo? Mas até ficou meio brilho. Se você fosse fazer certinho aqui, ele pode passar no vértice ou não. Esse aqui, por exemplo, passou, esse aqui não passou, esse aqui não passou. Então, tem uns que passam, tem outros que não passam. Então, a mediatriz, ó, mediatriz, se alguém te perguntar, ela é obrigada a passar no vértice? A resposta é não, pode ou não passar. A mediana é obrigada a passar no vértice? É. É obrigada a passar no ponto médio? Sim. É obrigada a formar 90 graus? Não. Então, vamos lá, mediatriz. É obrigada a passar no vértice? Não. Mas pode passar? Sim. Tá. E ela tem que passar no ponto médio? Sim. Tem que formar 90 graus? Sim. Então, essa é a definição. O encontro das três, elas vão se encontrar, dessas mediatrizes, tá esse Czinho. Esse Czinho é chamado de circuncentro. Então, vamos escrever isso aqui para vocês. É por isso que tem um Czinho, tá? Isso aí é chamado de circuncentro. O que quer dizer circuncentro? Quer dizer que tem um círculo, tá vendo o círculo aqui, ó? Tô até meio imaginário, vermelhinho. Esse círculo, ele vai passar nos vértices e o centro dele vai ser bem onde encontra as mediatrizes. Então, o que é mediatriz? Se alguém te perguntar, é o encontro... Ó, o que é circuncentro? É o encontro das mediatrizes. O que é mediatriz? É uma reta que passa no ponto médio de um segmento ou do lado de um triângulo e forma 90 graus. Tris, dividir no meio, ó. Dividiu o ângulo de 180 no meio, ficou só 90. Circuncentro é o encontro das mediatrizes. Ele é o centro do círculo que passa nos vértices do triângulo, ok? Propriedade dele, equidistantes dos vértices. Olha a propriedade bonita, ó. Equidistante dos vértices. O que quer dizer essa palavra equidistante? Mesma distância. Quer dizer que se eu pegar isso aqui com a régua e medir daqui até aqui e der 10 centímetros, eu medir daqui até aqui também vai dar 10. Se eu medir até aqui também vai dar 10. Se um der 12, o outro dá 12, o outro também é 12. Isso quer dizer equidistante dos vértices. Por exemplo, olha só, o baricentro não. O baricentro a gente não escreveu nada disso. Mas o baricentro, professor, tem alguma propriedade importante? Tem. Já falamos até dela. Qual que é a propriedade? Aonde o baricentro está, ele divide esse segmento em duas partes, tá vendo? Parte de baixo, parte de cima. A parte de baixo, ela vale uma parte. A parte de cima, ela vale 2 vezes essa uma parte. Então, é como se eu pegasse o segmento dividido em 2 partes na razão de 1 para 2. Quer dizer que aqui em cima é 2 vezes aqui embaixo. Ok? Esse pedacinho aqui, se ele medir 5, esse aqui vai medir 10. Esse aqui, se medir 20, esse aqui vai medir 10. Ok? Então, sempre esse pequenininho, que é onde vai para o lado, é metade desse aqui. Aqui, a gente não pode falar nada disso. Aqui, esse tamanho aqui, eu não sei nada sobre isso. Eu sei que essa distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui e é a mesma aqui. Ok? Isso é a mediatriz. Vamos para o próximo.
Bissetriz. Olha, observe toda vez que vocês verem essa palavra tris, ela tem uma implicação. Ela quer dizer que isso daí, tá? Ela quer dizer que isso daí tem a ver com ângulo. Mediatriz, dividir o ângulo de 180 no meio, por isso ficou 90 cada um. Essa aqui vai dividir essa abertura, ó. Imagina que você tenha essa abertura aqui, ó. Você tem essa abertura, certo? Então, essa reta aqui é a que vai ser a bissetriz. Então, a bissetriz é essa semirreta, aliás, que ela sai aqui do vértice, ela divide esse ângulo no meio. Como assim? Se aqui for 90 graus, aqui fica 45, aqui 45. Se aqui for 60 graus, fica 30 em cima, 30 graus embaixo. Vamos colocar aqui só para a gente ter uma noção. Vamos pôr assim, ó. Vamos pôr um valor interessante aqui, 17 graus. Embaixo. E aqui em cima também vai ser 17 graus. Então, a bissetriz, ela faz isso. Tá? Ela divide esse ângulo no meio. Mas, enfim, nós definimos a bissetriz, agora vamos entender ela num triângulo. Como é que você faz aqui no triângulo, então? Você vem aqui, pega o ângulo, divide no meio e faz o traço. Pega esse outro aqui, pega o ângulo, divide no meio e faz o tracinho. Pega esse outro ângulo aqui, divide ele no meio e faz o tracinho. Esses três que eu fiz aqui, observem, esses três que eu fiz, eles vão se encontrar. Essas três bissetrizes, olha, 1, 2, 3, elas vão se encontrar num ponto chamado de incentro. Vamos escrever isso para vocês, ó. Incentro. Por isso que eu deixei só o I. O que significa incentro? Encontro das bissetrizes. Tá. Além disso, o que é incentro? Ele é o centro do círculo que fica dentro, tangenciando, tocando só em um ponto. Só relando aqui, ó, só um pouquinho, só deu uma encostadinha aqui. Então, o incentro, ele é o centro desse círculo de dentro. Diferente do circuncentro, lembram? Circuncentro, o círculo, ele é de fora, tá? Esse o círculo, ele é dentro. Propriedade equidistante dos lados. Diferente daquilo, aquilo era do vértice, aqui é dos lados. O que quer dizer? Quer dizer que esse pontinho, ele está à mesma distância daqui, ele está à mesma distância daqui, e ele está à mesma distância daqui. Quer dizer que a distância dele para esse lado e para esse é a mesma. Tá? Se aqui medir 10 centímetros, aqui vai medir 10, aqui vai medir 10 centímetros. É isso que ele está falando. Tá? Então, essa é a propriedade dele. Bom, vamos para um próximo aí, que é super interessante. Altura. Primeiro, vamos entender o que é a altura, que muita gente confunde. O que é a altura de um triângulo? A altura é a distância do vértice até o lado. Ou seja, tem que formar um ângulo de 90 graus, ok? Tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, eu peguei aqui e desenhei 90 graus. Peguei aqui e desenhei 90 graus. Peguei aqui e desenhei 90 graus. Elas se encontraram bem ali em cima, tá vendo? Bem ali em cima. Podia ter encontrado aqui, ou aqui, ou aqui, em qualquer lugarzinho aqui dentro ele que encontra. Mas também tem alturas que se encontram aqui fora. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Então, a altura, ela pode ser um ponto que encontra dentro ou fora do triângulo, tá? O incentro não. O baricentro não, tá ok? Como que é chamado esse de encontro aqui? Ortocentro. Ortocentro. Então, esse encontro das alturas é o ortocentro, ok? Bom, o que eu falei para vocês? Que ele poderia se encontrar onde? De fora. Como assim, professor? Olha para essa figura aqui, ó.
Vamos tentar entender esse triângulo aqui, ó. Ó, se você pegar esse vértice, para ele formar 90 graus, você tem que prolongar esse aqui, ó. Aí ele vai encontrar aqui, ó. Viu que formou 90 graus aqui? Certo? Esse daqui, se eu fizer assim, ó, ele vai dar 90 graus. Então eu prolongo aqui, ó. Eles vão se encontrar aqui. E esse outro, se eu ligar também, ó, só pra gente ter uma noção, também vai dar 90 graus aqui, ó. Ok? Ele vai dar 90 graus bem aqui e eles vão se encontrar aqui. Isso aqui é chamado de ortocentro. Então, nas alturas pode se encontrar fora ou dentro, tá? Vamos então recapitular tudo de uma vez. Vamos lá, rapidão. Vamos fazer bem rápido para a gente entender aqui agora. Ó, mediana vira baricentro. Baricentro, metade embaixo, o dobro em cima. Mediatriz, segmento de 90 graus que divide o lado ou segmento ao meio. É o circuncentro, é a circunferência que toca nos vértices, certo? E o triângulo fica dentro. O outro, bissetriz, divide os ângulos no meio. O encontro é chamado de incentro e o círculo fica interno, ó, incentro interno, né? É até bom de lembrar. E a distância dos lados é a mesma. Então, a distância daqui para cá é a mesma, tá? Último, é a nossa altura. Nós temos o encontro dela de ortocentro. Ele pode encontrar dentro ou fora, tá ok? Então, isso daí foi a nossa aulinha de hoje, tá ok? Nossa aulinha de hoje aí. Agora, nós vamos fazer alguns pequenos e rápidos exercícios. Vamos ver vocês conseguiram assimilar aí. Então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro aqui, ó. Imagine que você tenha esse desenho aqui, ó. Aí vem a pergunta. Isso daí, né? Isso daqui é mediana, é mediatriz ou, né? É bissetriz. O que é isso daí? E agora? Ó, vamos lá. Mediana não é, porque a mediana tem que passar no vértice. Mediana está descartado. Bissetriz não é, por quê? Porque ela tem que passar no vértice e dividir o ângulo no meio. Está descartado. Ok? A altura não é, porque a altura também tem que passar no vértice. A única que não precisa passar, ela pode passar, mas não precisa. É quem? É a mediatriz. Então, isto daqui é o que a gente chama... Opa, quase que eu escrevi errado, né? Isso daqui é o que a gente chama de mediatriz. Ok? Vamos para o próximo agora. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue o nome. E aí? Qual que é o nome desse aí? Vamos lá? Não é bissetriz porque eu não sei se está dividindo no meio. Tá? Não é mediana porque eu não sei se está dividindo o lado no meio. Ele não falou. Tinha que medir. Né? Não é bissetriz porque não está dividindo o ângulo. Mas olha, toda vez que sai do vértice e forma 90 graus com o lado, isso é chamado de altura. Ok? Professor, pode ser mais de um nome? Pode. Como? Como assim? Né? Vamos pegar um triângulo isósceles aqui. Vou pegar esse triângulo, não sei se vai ficar bonitinho isósceles não, mas a gente força a barra dele. Ok? Imaginemos que aqui seja 2 centímetros, apesar de não parecer. E o lado de cá também seja 2 centímetros. Pergunta, o que é esse segmento AM? O que ele é? Olha,
Ele está formando 90 graus? Sim. Dividiu no meio? Sim. Então, mediatriz é... Então, olha só. Mediatriz eu sei que é, porque a mediatriz divide no meio e forma 90 graus. Então, ok. Mediana, será que é? Então, esse aqui, ok, né? Ok aqui nele. Mediana. A mediana tem que sair do vértice e tocar no lado oposto na metade. Beleza, também, certinho. Bissetriz não é, porque a bissetriz, ele tem que fazer o quê? A bissetriz tem que dividir o ângulo no meio, aqui não dividiu. Tem mais algum nome para esse daí? Isso aqui é a altura. A altura sai do vértice e forma 90 graus com o lado. Não precisa nem preocupar com 2. Isso aqui é a mais. Então, também é a altura. Ok? Então, é mediatriz, mediana e altura. Ok? Então, a gente pode ter esses 3 casos, sim. Tá bom? Vamos lá. Vamos fazer um exercício legal agora. Imagina que você tenha esse triângulo aqui. Ele fale para você que isso daqui é baricentro. Tá ok? E aqui é 5 centímetros. Aqui é X. Aqui é Y. Aqui é 4. Certo? E ele fala que o G é baricentro e ele queira saber o valor de Y e o valor de X. Então, vamos lá. Para achar o X, olha o tanto que é rápido. Se ele é baricentro, isso aqui é uma mediana. Mediana divide o lado ao meio, por isso fala mediana. Quer dizer que fica um lado igual ao de cá. Então, isso aqui é 5 centímetros, aqui também vai ser 5 centímetros por X. Sem fazer conta, viram? Tá, Y. Se isso aqui é baricentro, ele divide em 2 segmentos de proporção, aonde aqui é a metade desse, ou esse é o dobro desse. Então, se isso aqui é 4, o Y fica sendo 8 centímetros. Tá bom? T. David enviou as atividades, acho que a Nádia deve ter passado para vocês. Qualquer coisa, vocês entram em contato comigo, tá? Pede que eu ajudo vocês. Não deixem de fazer. Pode enviar para o meu WhatsApp, pode enviar por e-mail, pode enviar no Classroom, tá ok? Um abração, fiquem com Deus. Titi David vai deixar isso aqui salvo lá no canal do YouTube. Eu vou postar o link já aí embaixo, lá no grupo de vocês.